Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o portor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 26 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, Correr para Vencer, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos coloca numa corrida, numa carreira. Ele quer que a gente chegue até o final, né? Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito que a gente vai perseverar até o fim, porque a gente vai receber instrução do Senhor, né? Espírito de sabedoria e de revelação, que Ele deseja nos conceder. Revelação para a gente poder perceber naquilo que Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele quer nos dar na sua palavra profética. Senhor Jesus, né? E também sabedoria para a gente aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja nos direcionar. Que o Senhor Jesus nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 20. Senhor Jesus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No 1º dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for.
Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O segredo da bênção, simplicidade e obediência. Ó Senhor Jesus. Ontem, o Senhor nos mostrou a importância de estar em unidade de espírito e unanimidade de alma, seguindo o soar da mesma trombeta. Podemos trazer na leitura de hoje um impactante exemplo do resultado obtido com esse proceder. É o caso da queda das muralhas de Jericó, registrado no livro de Josué. Humanamente falando, não havia sentido em rodear a cidade em silêncio, com somente as trombetas tocando, cercando-a uma vez por 6 dias seguidos e no 7º dia rodeá-la por 7 vezes, após o qual os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria e as muralhas cairiam. Todavia, todos foram fiéis às instruções de Deus e puderam experimentar o extraordinário, um milagre que se encontra na esfera sobrenatural, onde a lógica humana não consegue perscrutar. Os artefatos militares, tais como arietes, catapultas, lanças, flechas incendiárias, foram deixados de lado, havendo total obediência à palavra profética. Ó Senhor Jesus. Caro leitor, registre em seu íntimo essas duas palavras, simplicidade e obediência. Esses são princípios para recebermos as bênçãos do Senhor. Diversos projetos e práticas recentes em nosso meio seguem essa diretriz, tais como a comportagem dinâmica e o projeto Avança Jovem. Ó Senhor Jesus. De acordo com a narrativa de Josué, vemos que os israelitas obedeceram à orientação de Deus e no 7º dia marcharam 7 vezes ao redor da cidade, tocando-se em seguida as trombetas juntamente com o brado de um forte grito. Esse grito estava cheio de simplicidade e obediência. Foi um grito engajado, comprometido, focado, pondo em sintonia todos os corações. O resultado foi a queda das muralhas e a vitória do povo de Deus. Quando nós, como igreja, estivermos engajados, comprometidos e focados por meio de um só falar e pensar, e sob o toque de uma única trombeta, não haverá nenhum muro diante de nós. Todas as barreiras ruirão. Ó Senhor Jesus. Certamente, a unidade e a unanimidade nos trarão um expressivo aumento em número de irmãos e engajamento na obra do Senhor. Não queremos em nosso meio um movimento de massas, o qual prevalece a superficialidade, mas queremos uma igreja sólida, com grupos familiares fortes, reuniões da igreja prevalecentes e cheios de espírito e vida. No entanto, para isso, precisamos realmente estar no único ministério e focados na obra do Senhor. Ouviremos então em toda a terra o soar de uma mesma trombeta para conduzir a igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. Outro exemplo bíblico sobre obediência e simplicidade pode ser extraído no último capítulo de 1 Coríntios. Nessa passagem, o apóstolo Paulo dá ordens a respeito de como se deveria realizar a coleta de ofertas, detalhando: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. Embora outras práticas possam ser utilizadas, Paulo foi específico ao transmitir suas ordens, não cabendo aos membros da igreja proferir crítica a respeito de tais orientações. Às vezes, como na história da queda do muro de Jericó, o caminho apontado pode até mesmo aparentar ser estranho ou ilógico. Porém, o que Deus requer de nós é simplicidade e obediência. Ó Senhor Jesus. Ao nos despojarmos de nossas preferências, alcançamos a unanimidade na igreja. Desse modo, ao som da única trombeta, estaremos atentos e preparados para bradar o grito que tem o poder de destruir as barreiras que impedem o avanço da obra do Senhor. Que Deus nos dê tal coração. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Interessante a gente ver, né, ali a história, né, o povo em silêncio, trombetas tocando, né, o mesmo sonido, né, Senhor Jesus, todos obedientes à palavra. Ó Senhor Jesus. Mas o que me chamou a atenção aqui, né, que o irmão fala
aqui no meio do alimento diário e aqui também no final, né? Ele fala da questão do coração. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ser superficial na palavra, conhecendo a palavra apenas com a mente, né? Querendo apenas julgar a palavra, ver aquilo que a gente concorda e discorda. Ó Senhor Jesus, mas de fato, né, colocar o nosso coração diante de Deus, né, para que o Senhor possa alcançar a favor, né, porque Ele possa alcançar vantagem por meio da nossa obediência. Ó Senhor Jesus, né, antes de eu aceitar o Senhor, né, antes de eu entrar, né, para a igreja, eu sempre criei em Deus, Senhor Jesus, mas eu tinha o meu conceito de Deus, né, e quando pessoas falavam para mim, né, olha, você precisa ouvir falar de Deus, Deus vai falar a você, tal. Aí eu falava, não, Deus pode falar com qualquer um. Alguns falavam comigo, não, você tem que conhecer a palavra, aí Deus vai falar com você. Aí eu pensava, poxa, que conveniente, né? Só se eu estiver lá no lugar tal que Deus vai falar comigo. Ó Senhor Jesus. Mas hoje eu entendo a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Senhor Jesus. Falar com Deus, né? Todo mundo fala. Mas agora, ouvir o Senhor é para aqueles que têm um coração. Ó Senhor Jesus, para aqueles que realmente querem buscar o Senhor, né? Pessoas que vão ali se abrindo, né, diante de Deus, né, e dão uma oportunidade para que Deus as alcance, né? E muitas das vezes, como o irmão colocou aqui, né, isso parece estranho, parece ilógico, né, mas é a maneira de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus tem o seu jeito, o que a gente precisa fazer é obedecer e ser simples. Senhor Jesus, né, eu lembro quando eu comecei a reunir, né, fui convidado, né, para ir às reuniões e tal, e muitas pessoas olharam para mim e falaram assim, esse aí é fogo de palha, esse aí vai vir em algumas reuniões, depois nunca mais vai aparecer. Aí tinha um outro lá, né, que parecia todo certinho e tal, já tinha conhecimento da Bíblia, e falaram, não, esse aí vai ser a pessoa que vale a pena investir. Ó Senhor Jesus, e aconteceu justamente o contrário, né, Senhor Jesus, aquele que era todo certinho, que fazia as coisas ali, não queria ouvir o Senhor, né, Senhor Jesus. E eu que parecia todo inadequado, estava ali com o coração diante de Deus. Ó Senhor Jesus, hoje da mesma forma. Hoje quando Deus nos dá algo, né, nos dá uma direção, algo bem simples, né? Senhor Jesus, a gente leva isso para alguns irmãos, para alguns líderes, né, Senhor Jesus. Eles ouvem, veem aquilo ali, reconhecem o Senhor, mas aí começa a complicar. Não, vou pensar, vou ver, né, vou orar. E a maioria não ora, não busca o Senhor, não vai diante do Senhor. Por quê? Porque parece estranho. Ó Senhor Jesus. Eu lembro uma vez conversando com um pastor, que hoje é muito amigo meu, né, Senhor Jesus. No início eu estava falando com ele a questão da dependência do Espírito, né, que hoje nas reuniões a gente ouve um só falar de Deus, mas nas reuniões todos os irmãos têm liberdade, né, Senhor Jesus. Óbvio que tem o irmão ali sempre que ele é encarregado, né, do encargo da palavra, né, durante a semana, então ele vai desfrutar o alimento, vai tocar na Bíblia, vai ver qual a direção de Deus e vai trazer para nós uma palavra, mas todos os irmãos têm liberdade de levantar, proclamar um hino, pedir um hino, né, Senhor Jesus, compartilhar a sua experiência, compartilhar depois da palavra, né, o que ganhou da palavra, né, Senhor Jesus. E aí ele falou assim, não, isso deve ser uma confusão. Ó Senhor Jesus. Aí eu compartilhei com ele, falei, não, irmão, o que acontece é justamente a gente perceber o que é de fato a boca de Deus, o que é de fato o próprio Deus falando. Porque se você vê um só irmão falando, talvez você até duvide, né? Como muitas vezes, né, eu antes de aceitar o Senhor, ia ali, né, fui em vários lugares, ouvi várias pregações, ouvi várias palavras, mas depois ficava pensando, será que é Deus mesmo que está falando? Não tenho certeza. Ó Senhor Jesus, falta alguma coisa. Mas quando você chega num ambiente desse, onde tem muita liberdade, vários irmãos falam, você só consegue ouvir uma voz, você só consegue ouvir uma direção. Os irmãos levantam, compartilham suas experiências, como a Bíblia fala. Um tem salmo, outro hino, o outro tem dom, cada um traz uma coisa para a igreja. Todos podem falar, e todos devem profetizar um após o outro, Senhor Jesus, com ordem e decência. Então, quando acontece isso, a palavra vai sendo complementada, Senhor Jesus. Aí você vê, o irmão levanta, compartilha uma experiência, outro compartilha um hino, outro compartilha um versículo da Bíblia, outro pega aquilo ali, e às vezes consegue ligar tudo aquilo numa coisa só. Ó Senhor Jesus, aí vem a palavra de Deus confirmando tudo e você percebe tudo que foi falado por meio de vários irmãos
foi um só falar, uma só boca. Ó Senhor Jesus. Aí alguns pastores olham e falam assim, ah, tá bom, tá. Ó Senhor Jesus. Aí a gente pega eles e leva para a esfera lá da estância, a árvore da vida, lá onde é gravada as mensagens da semana, né? O link sempre na descrição. Senhor Jesus. Aí chega lá, tem 8.000 irmãos, né? 7.000, 8.000, chegou a ter 10.000. Ó Senhor Jesus. Aí chega lá, aí ele vai ver, né? Poxa, irmãos de várias cidades do Brasil inteiro. Aí vai ouvindo os sotaques, né? Vendo irmãos do Sul, irmãos do Nordeste, né? Senhor Jesus, os paulistas, os cariocas aqui. Ó Senhor Jesus, né? Ouve irmãos de outras nacionalidades, com outras línguas. Aí o irmão chega lá e vê. Aí a gente vai para a fila do almoço, a gente ouve a palavra, os irmãos compartilham. E ali é tudo misturado. Às vezes você está aqui do lado, tem um irmão de uma cidade do Nordeste, outro do Sul, outro do Norte, da Amazônia. Às vezes tem alguém de língua espanhola, de algum país da América Latina. Né? Senhor Jesus. E aí vai tendo aquele compartilhar todo ali. E aí o irmão percebe, não, de fato, é Deus falando. Porque, irmãos, não tem como você combinar isso aqui. Todo mundo sentado ali ao redor e abre a boca, é o mesmo falar, a mesma direção. Ó Senhor Jesus, a gente desce, vai para a fila do almoço e na fila, mais palavras. Você encontra pessoas diferentes, mais diferentes ainda de outros lugares e você vai ouvir a mesma palavra, o mesmo falar. Ó Senhor Jesus, é isso que precisa nos impressionar. Por quê? Porque ali, como foi colocado aqui, é o mesmo coração. Por isso o Senhor está falando para nós, completai a minha alegria. Ó Senhor Jesus, Deus já está alegre, porque nós temos um coração por Ele. Nós estávamos ali, né, voltados, né, de coração, de espírito voltado para Ele, mas ainda falta algo. Né? Complete a minha alegria, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então o Senhor, Ele não quer só um coração, Ele quer que a gente vá avançando. Ó Senhor Jesus. E a Bíblia fala, né, que quando o Senhor Ele ora ali por nós, né, Senhor Jesus, Ele fala que quando de fato nós formos um, né, toda a terra vai ouvir o nosso testemunho. Ó Senhor Jesus, as pessoas vão crer quando elas verem que de fato os filhos de Deus são um. Hoje os próprios filhos de Deus estão confusos. Vão num lugar, ouvem uma coisa, vão em outro lugar, ouvem outra coisa e ficam ali perdidos. Mas o que vai trazer para nós a unidade, a unanimidade, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, união necessária para fazer a vontade de Deus? É o Espírito. E nós estamos num único ministério, o ministério da nova aliança. Nós temos que deixar as coisas velhas passarem. Nesse Senhor Jesus. Como eu compartilhei a experiência aqui do pastor que ao primeiro momento olhou, achou estranho. O alimento diário tocou aqui. Né? Tem coisas que parecem estranhas, parecem contra a lógica. Né? Ó, vamos para a guerra. O que a gente vai usar na guerra? A gente vai usar o que a gente está acostumado a usar. Né? Senhor Jesus. Catapulta, ariete, lança, flecha. Mas deixaram tudo isso de lado, né? E usaram o quê? A simplicidade e a obediência. Viram ali a orientação de Deus. Ó Senhor Jesus, trazendo por aquele que Deus colocou ali adiante. Por isso a gente vê hoje a importância da liderança, sim. Para quê? Para focar os irmãos, para direcionar os irmãos para a palavra de Deus. Hoje, né, como líder, eu vejo isso de maneira muito simples. Né? Senhor Jesus, a gente não está aqui para ordenar irmãos, para organizar irmãos, para fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos aqui para levar os irmãos a despertar, a ver a orientação do Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor está falando. Quando isso acontece, Senhor Jesus, a gente vai se tornando unido, a gente vai se tornando claro, vai andando na direção do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente já começou vendo, né, a importância de estar na unidade do Espírito, mas também na unidade da alma. Né, seguindo o som da mesma trombeta. Né, o Senhor está dando a mesma palavra para todos nós. A gente precisa fazer o que? Ser simples e obedecer. Não tem um irmão que é mais inteligente, mais importante que você, e ele vai compreender mais e você menos, não. É o mesmo som, só que às vezes, né, a simplicidade é diferente. Às vezes alguém pega logo algo e amém, vamos botar a mão na massa, vamos fazer. Outro não, ainda fica pensando, considerando. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente abrir espaço para o Senhor, como tocou aqui, né? Pelo fato do povo de Deus ser fiel à instrução de Deus, eles puderam experimentar algo único, algo extraordinário. Ó Senhor Jesus,
né, por nós obedecermos o Senhor, obedecemos a direção dEle, a gente experimenta coisas maravilhosas, né, Senhor Jesus. Se você obedecer ao Senhor, né, na hora de se relacionar com outra pessoa, né, seu casamento vai ser algo extraordinário, vai ser algo diferente de tudo. Se você buscar a orientação do Senhor na hora de escolher sua profissão, na hora de escolher seu emprego, você vai experimentar esse algo extraordinário. Se você depender do Senhor na hora de tomar suas decisões, ó Senhor Jesus, você vai experimentar esse algo extraordinário, pela simplicidade, pela obediência. Tem, até certo ponto o Senhor entrega nas nossas mãos, mas a gente também precisa aprender a confiar no Senhor e entregar certas coisas nas mãos dEle. Confiar no discernimento de Deus, na voz do Senhor. A gente não pode ficar na dúvida, o inimigo sempre vai querer colocar dúvida na nossa cabeça. A gente precisa sempre ver que Deus sempre vai nos beneficiar. Ó Senhor Jesus. Né? Só que a nossa bênção ela se encontra numa outra esfera, na esfera da fé. Ó Senhor Jesus, a gente não vai ver isso com olhos humanos, né? Mas a gente precisa buscar no Senhor. Né? A paz de Cristo ela precisa ser o árbitro do nosso coração. Né? Por isso que eu comecei compartilhando aqui a questão do coração. Nosso coração é de extrema importância, a gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor. O que é valioso para você? Né, Senhor Jesus? Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então a gente precisa aprender a valorizar a voz de Deus, o falar de Deus. Não é qualquer coisa que Ele está falando, não é qualquer coisa que Ele está direcionando. Hoje nós somos privilegiados de podermos ouvir a sua voz, de podermos tocar na sua vontade. Ó Senhor Jesus, não podemos deixar o inimigo atrapalhar isso. Né? A gente precisa se afastar das questões da lógica. Deixar todos os nossos artefatos, né, como ele botou aqui, artefatos militares, né, as armas que a gente está acostumado, né, a usar, deixar tudo isso de lado, né, Senhor Jesus, e se apegar ao Senhor. Né, ó Senhor Jesus. Né, a Bíblia fala que a gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer, né, aquilo que Deus está transmitindo para nós. Ó Senhor Jesus, por isso falou, registra no seu íntimo essas duas palavras, simplicidade e obediência. São princípios, né, para a gente receber a bênção do Senhor. Quantas coisas, né, a gente já não foi abençoado, por quê? Porque foi obediente. E depois com o tempo, né, a gente vai complicando tudo de novo, vai esquecendo. Ó Senhor Jesus, né, poxa, tem tanta arma, tem tanta coisa, Deus ensinou a lutar, deu isso, deu aquilo. Mas o que a gente vai usar agora? Nada disso, só a fé. Né? Parece totalmente lógico, né? Deixar as armas de lado, vocês vão andar em silêncio, né? E depois, né, uma vez por dia, volta para casa. Uma vez por dia, volta para casa por 6 dias. No último dia, roda 7 vezes, quando a trombeta tocar, grita. Ó Senhor Jesus, talvez alguns ficassem pensando, né? Para que fazer tudo isso? É muito melhor pegar as armas logo e derrubar tudo. Ó Senhor Jesus. Não, mas Deus queria algo diferente. Né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa estar aberto, né, diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor precisa? Né, o que o Senhor requer? Né, e Ele mostrou aqui pela nossa simplicidade, né, pela nossa unanimidade, Senhor Jesus, como igreja, como corpo de Cristo, né, a gente vai poder destruir as barreiras que estão impedindo o avanço do Evangelho. Como ele tocou aqui, né? Se a gente seguir uma única voz, perceber um único falar de Deus, a gente vai estar atento e preparado, né, para poder dar o grito que tem o poder de destruir as barreiras que impedem o avanço da obra do Senhor, o avanço da vontade de Deus. Em primeiro lugar, esse grito a gente precisa começar a dar em nós mesmos, na nossa vida, né, Senhor Jesus, para jogar por terra tudo aquilo que possa nos impedir. Né, Senhor Jesus, para que o Senhor possa alcançar cada um de nós. E ele termina dizendo, né, que Deus nos dê tal coração. Tudo começa no coração. Ó Senhor Jesus, então vamos exercitar o Espírito, vamos buscar o Senhor, né, e aí com simplicidade e obediência, né, diante da voz do Senhor, diante do seu falar, a gente vai conseguir, né, destruir todas as barreiras, né, e receber aquilo que Deus tem para nós, a sua bênção. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.